Vamos agora retomar neste bloco o que prometemos no bloco passado. Revisar exatamente quando é que o a preposição vai encabeçar locuções adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Primeiro, gente, nós precisamos esclarecer o que é que significa a palavra locução. Locução é sinônimo de expressão, de conjunto de palavras. Então, se eu te digo que a preposição, seja ela qual for, mas o nosso foco agora é a preposição a, ok? Se eu te digo que a preposição, ela inicia, ela encabeça uma expressão, e essa expressão é uma expressão prepositiva, o que é que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que a expressão é uma expressão equivalente a uma preposição. Então, que expressão é essa? Vamos dar uma olhadinha, porque o nosso foco agora vai ser a locução prepositiva, porque a gente já conhece a definição de preposição. Então, vamos dar uma olhadinha como é que vai ser essa estrutura para a gente não errar quando for trabalhar com locuções prepositivas, adverbiais e conjuntivas. Tranquilo? Vem cá. Observa comigo. Se aqui eu disse, grifei, ó, especificamente locuções prepositivas, eu gostaria que tu acompanhasse comigo aqui. Quando eu usei a expressão, por exemplo, a fim de, nós observamos uma construção, que é uma construção padrão, que foi utilizada também no a procura de e também no a moda de. Observamos que esse a fim de possui preposição inicial, substantivo no meio e preposição no fim. Então, esse conjunto formado de preposição, substantivo, mas preposição, é a fórmula mágica da nossa locução prepositiva. E aí, gente, vamos formular uma frase para que a gente note a equivalência do a fim de com uma preposição que a gente conhece bem. Se eu te disser, ó, estude a fim de passar na prova. Então, eu te disse, ó, estude a fim de passar na prova. Queridos, a fim de, que é a minha locução prepositiva, é equivalente à minha preposição para. Então, eu posso te dizer, estude para passar na prova. Então, é interessantíssimo que a gente note, toda chamada locução prepositiva é resultado da soma de uma preposição, de um substantivo, mas de uma preposição e o mais importante de tudo. Por que esse a, ao contrário deste ó que nós estamos apontando aqui, não é receptor do acento grave indicativo de crase? Este aqui possui acento grave. Este que eu estou apontando agora não possui. Diante do a moda de, possuímos o a com sinal de crase. Diante do a fim de, vimos que não possuímos. Por que será que o a procura de possui sinal de crase, o a moda de também e o a fim de não? Por um grande motivo, gente. Tanto o substantivo procura quanto o substantivo moda são substantivos femininos. E eu gostaria que você escrevesse no seu caderno como observação: toda locução prepositiva iniciada por a ou por as que tragam dentro de si palavras femininas receberão sinal indicativo de crase obrigatório, gente. Por isso que o a procura de, o a moda de trouxeram sinal de crase e o a fim de não. Por quê, gente? Porque o fim é um substantivo masculino. Se o substantivo de é um substantivo masculino, logo
eu jamais poderei pensar em colocar um A com sinal indicativo de crase diante dele. Tá ok, gente? Então, é importante que a gente perceba uma coisa, tá? Olha bastante seriamente para mim. Toda vez que essas locuções prepositivas, adverbiais e conjuntivas não possuírem palavra feminina, eu nunca vou poder usar crase com elas. Se possuírem, o sinal de crase vai ser um sinal obrigatório. Tranquilo? Vamos recapitular quem são as preposições: a, ante, após, até, com, contra, de e desde, em e entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. E já identificamos quando é que o a vai ser expressamente uma preposição para que a gente não se confunda. Tudo tranquilo? Ok? Então vamos agora passar para as conjunções. Antes disso, a gente vai fazer um pequeno preâmbulo, tá? Para que a gente veja exatamente o que a gente precisa fazer da vida ao olhar para uma conjunção. Conjunção e preposição são duas categorias gramaticais que funcionam como elo entre termos de uma oração ou entre duas orações. Elas são conectivos, mas qual seria a diferença do conectivo chamado de conjunção para o conectivo chamado de preposição? Preposição liga a dois termos que desempenham funções sintáticas diferentes, fazendo com que um termo se torne dependente do outro, fazendo com que um termo complemente, explique o sentido do outro. Já a conjunção é diferente, gente. Ela vai ligar ou duas orações inteiras, ou ela vai ligar dois termos de uma só oração, desde que esses termos desempenhem exatamente a mesma função sintática. Tranquilo? Então vamos fazer um teste aqui para ver se realmente a gente entendeu isso. Vem cá, preste atenção. Vou escrever aqui para você visualizar, para você entender direitinho o que é que está acontecendo. Vê bem, se eu disser que Ana e Carlos são irmãos. Ao dizermos Ana e Carlos, isso aqui, no futuro a gente vai entender isso bem melhor, vai ser chamado de sujeito da minha oração. Saliento, isso é uma análise sintática, tá, gente? Esse sujeito, ele tem o primeiro núcleo e ele tem o segundo núcleo. Primeiro núcleo é Ana, segundo núcleo é Carlos, mas eu tenho um elemento aqui no meio que faz o link entre primeiro núcleo de sujeito e segundo núcleo de sujeito. Quem é esse elemento, queridos? É um E. E esse E vai ser chamado de conjunção, justamente porque faz o link entre dois termos de uma mesma oração que desempenham a mesma função sintática, ok? Vamos apagar isso aqui para visualizar quando é que essa mesma conjunção, ela vai funcionar ligando duas orações inteiras. Então, se eu te digo que Laura viajou e me trouxe presentes. Olha para cá. Laura viajou e me trouxe presentes. Eu te pergunto, isso aqui é a mesma conjunção que a gente trabalhou no enunciado anterior? Claro que sim, mas agora ele não liga mais termos de uma só oração. Ele liga duas orações. E o que marca a presença de duas orações? A presença de dois verbos. Então, este E que está aqui continuará sendo chamado de conjunção, porque liga as duas orações que estão aqui, me dando essa ideia de soma, essa ideia de adição. Então, gente, voltando para cá, vamos raciocinar juntos. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma oração inteira
que se vincula a outra oração inteira, o conectivo que vai fazer o link entre as duas é chamado de conjunção. Agora, são dois os modos de união, de junção dessas orações. Eu posso juntar duas orações que entre si não desempenham papel sintático nenhum. Eu tenho duas orações ali completamente independentes umas das outras do ponto de vista sintático. Quando isso acontece, é notório que nós estamos diante de uma independência sintática e isso se chama coordenar. Coordenação, que é o link, a ligação entre duas orações que, do ponto de vista sintático, são orações completamente independentes, ok? Então, nota comigo que eu te disse que, definição, conjunção é a classe gramatical que liga duas orações ou dois termos de uma oração, desde que estes desempenhem a mesma função sintática. E aí, quando eu coloquei aqui para você que coordenação e subordinação são indicadas pelas conjunções, tá? Eu quis trabalhar justamente a relação de independência e dependência que a gente possui nas possibilidades de vinculação entre as orações. Então, a relação, que é uma relação de independência, e a relação de dependência entre as orações dentro de um período são verificadas muito fortemente pelas conjunções, tá? E essas conjunções, queridos, terão nome. E que nome será esse, prof? Será oração coordenada ou conjunção coordenativa, que é justamente quem faz o link entre essas orações, e as conjunções chamadas de conjunções subordinativas. E se você presta bastante atenção nessa tela que a gente está visualizando agora, nós estamos diante de exemplos de conjunções que são chamadas de conjunções coordenativas. Então, o que são conjunções chamadas de coordenativas? São conjunções que fazem a ligação entre orações que são independentes e a primeira que nós temos aqui, que nós chamamos de conjunções conclusivas, o nome delas, gente, já nos disse tudo. Nós damos ideia de conclusão quando estamos utilizando-a para fazer o link entre orações. Então, eu te disse que as conclusivas, elas vão possuir um valor semântico de conclusão, de fechamento, de finalização. Por isso que eu te falei, estudamos muito, portanto, passaremos no concurso. Gente, esse portanto indica a conclusão natural do que acontecerá se eu estudar muito. Então, o que é natural acontecer quando eu estudo muito? O que é natural acontecer quando você estuda muito? Passar no concurso. É isso que nós queremos e para isso a gente tem que estudar muito. Então, quando eu falo de conclusão, conclusão é tudo aquilo que traz consigo uma situação, uma relação semântica que me dá muito uma ideia conclusiva, tá? Aquela conclusão natural proveniente daquela ação da primeira oração que você usou. E por isso, e para isso, nós vamos ter a ajuda, o auxílio da conjunção, logo, da conjunção portanto, da conjunção por isso, por conseguinte, pois. Esse auxílio, gente, é um auxílio decisivo na hora de fazer o link entre as orações. Então, imagina que eu te diga, estudamos muito, passaremos, pois, no concurso. Estudamos muito, logo passaremos no concurso. Estudamos muito, por isso passaremos no concurso. E aí eu queria chamar a tua atenção para a construção que eu fiz com o pois, que foi um pois pós-posto ao verbo. Quando eu te disse, ó,
estudamos muito. Essa é a minha primeira oração. Tudo bem? Vou fazer a divisão entre as minhas orações utilizando um ponto e vírgula. Vou enunciar o meu verbo, que foi o passar. Deixa eu me corrigir aqui. Passaremos, tá? Essa é a ação que se consolidará na minha segunda oração. E para que o meu pois seja um pois conclusivo, ele tem que aparecer depois do verbo passar. Então, eu vou te dizer, passaremos, pois, no concurso. No concurso. Tá? Foi por isso, gente, que eu escrevi aqui que o pois, ele só vai ser um pois conclusivo quando ele aparecer pós-posto ao verbo. E onde é que ele está pós-posto ao verbo, gente? Aqui, nesta frase. Então, quando eu te disse, ó, estudamos muito, passaremos, pois, no concurso. Esse pois é um pois conclusivo, quando ele está exatamente depois do verbo passar. É muito importante, queridos, presta bastante atenção, que nós entendamos que o pois, ele só vai aparecer anteposto ao verbo da segunda oração quando esse pois for um pois explicativo. Se eu te disser assim, nós estudamos muito, pois precisamos passar na prova. Quando eu te disse, pois precisamos passar na prova, esse pois está indicando a explicação, o esclarecimento do fato de eu ter te dito que nós estudamos muito. Por que nós estudamos muito? Pois nós precisamos passar na prova. Então, quando é que o pois é explicativo? Quando ele exprime uma explicação. Para ele exprimir uma explicação, ele precisa estar posicionado onde? Antes do verbo da segunda oração. Quando é que o pois é conclusivo? Quando ele exprime uma conclusão, uma finalização, um fechamento. E onde ele vai se localizar para que isso aconteça? Depois do verbo da segunda oração, conforme nós fizemos no exemplo que eu acabei de escrever no nosso slide. Tudo tranquilo? Só para a gente não perder o time do pois. O pois é uma conjunção importante, mas a posição dela é definitiva, é decisiva no que ela vem a exprimir para nós. Tudo tranquilo? Vamos para as aditivas agora. Vejamos. Voltemos para cá, para o nosso slide, observando as conjunções que a gente chama de conjunções aditivas. O nome dela já disse tudo. Aditiva, adição, soma, acréscimo. Então, são conjunções chamadas de conjunções aditivas, o e, o nem, o não só, o mas também. Então, não só, mas também fazem um par. Essa na primeira oração, essa na segunda. Não só também faz par com, mais ainda. Não só também faz par com, como também. Vamos formular uma frase, porque esses pares são muito comuns de aparecerem nas nossas provas. Então, veja só. Vê bem, eu posso dizer não só, não só estuda, vírgula, mas também trabalha. Gente, vamos trocar essa coisa em miúdos. A junção desse não só diante do verbo estudar com o mais também diante do verbo trabalhar é uma junção que indica soma, que indica adição, que indica, na verdade, que ele tanto estuda quanto trabalha, que ele estuda e trabalha. Então, ao dizermos não só estuda, mas também trabalha, eu poderia te dizer que ele ou ela estuda e trabalha. Então, a mesma noção que eu te dei
fazendo o link das orações com o não só, mas também, eu te dei quando eu disse e aqui. Então, ela estuda e trabalha. Ela não só estuda, mas também trabalha. É importantíssimo, gente, que nós estejamos diante sempre de uma postura analítica em relação às nossas orações ligadas por conjunção, mas também, olha a adição, mas também nós percebamos que a memorização das conjunções, ela é o pontapé inicial para que a gente tenha intimidade com as orações, tá? Então, a memorização me ajuda, mas a análise é complementar a esse processo de memorização. Então, vamos agora passar para as conjunções demais, né, que vão complementar aqui as nossas aditivas, que são as adversativas. Então, veja aqui comigo que as adversativas vão dar para nós um valor semântico de oposição, de contraste, de adversidade, de ressalva. E eu complemento aqui te dizendo de quebra de expectativa. Então, há uma quebra de expectativa, tá? Porque eu espero que aconteça uma coisa e, de repente, acontece outra. Imagina que eu te diga o absurdo de que eu não estudei. Gente, diante da frase eu não estudei, o que você espera de mim? Que eu não vá passar em concurso nenhum, não é verdade? Mas se eu te disser que eu não estudei, mas passei na prova, claro que isso é mentira, né, gente? Ou eu estudei, ou eu não passei na prova, tá? Mas olha que essa oração, ela está te dizendo uma coisa totalmente absurda. Para você passar, você tem que estudar. E de repente você diz que não estudou e passou. Isso foi ou não foi uma quebra de expectativa. Quem não estuda não passa. Quem estuda passa. E de repente eu digo, não estudei, mas passei. Então o mas, ele está justamente com a função atribuída dentro da oração, que é a função de marcar esses absurdos. Simplesmente eu te digo, por exemplo, que eu estou doente, porém, consigo dar 30 horas de aula seguidas. Eita, que bicha mentirosa! Mas, mentira ou verdade, o meu porém está marcando essas duas orações, que são orações que vão em sentidos opostos do ponto de vista semântico. Eu estou doente, porém, consigo dar 30 horas de aula seguida. Gente, nem boa, né? Nem com saúde. Mas tudo bem, mentiras à parte. Quem foi o articulador deste absurdo? O porém, uma conjunção que nós chamaremos de conjunção adversativa, ok? Então, perceba que nós aqui estamos fazendo o que da vida? Quando estamos diante de conjunções adversativas, estamos indicando oposição, contraste, adversidade, ressalva, decorando, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, que são conjunções de que natureza? Adversativas. Tudo bem? Tranquilo? E aí, vamos dar uma olhadinha agora nas conjunções que são chamadas de alternativas. Indicam alternância, indicam escolha ou então exclusão. Gente, nós estamos aqui diante de pares de conjunções que são as conjunções ou, ora, já, seja, quer, ok? Que são conjunções que normalmente exprimem para nós essa ideia de alternância. Eu vou te dizer,
Ora, ora, chove, vou escrever aqui para ti. Ora, chove, ora, faz calor. Então, quando eu disse, ó, ora chove, ora faz calor, eu estou diante, eita, que ficou feio, hein? Então, vou escrever de novo. Eu disse, ó, ora chove, vírgula, ora faz calor. Duas coisas, gente, aí dentro estão se alternando. Quem é que está se alternando? Chover e fazer calor. Há momentos em que chove, há momentos em que faz calor. Então, essa ideia de alternância, queridos, que nós temos aí, nos dão essa ideia importantíssima de que ações ou estados estão em relação de alternância. E não sempre dando essa ideia para nós, que é a ideia de escolha, de opção, como a gente trabalha quando diz ou você estuda ou cuide de trabalhar. Então, aqui você tem duas opções. Ou você vai estudar, ou você vai cuidar de trabalhar. Então, você tem quantas opções? Duas. Estudar ou trabalhar. Então, nota, tá? E é muito importante, gente, que a gente visualize que essas conjunções que dão ideia de alternância ou ideia de alternativa, tá? Ou ideia de opção, são todas chamadas de conjunções alternativas. A gente precisa ter cuidado, porque toda vez que a gente fala em conjunções alternativas, as pessoas sempre acham que a gente vai ter apenas opção e não alternância. Quando a gente voltar no próximo bloco, a gente vai ver a última conjunção, que é a conjunção explicativa. Só mais um minutinho.